Oi, gente, aqui é a Leiva do Ateliê Amigurumi Salvador e hoje vamos dar início do nosso querido projetinho Baby Jean. Você já deve ter recebido aí o PDF das partes da receita que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos fazer as patinhas dianteira, traseira, os olhinhos e as manchas do Baby Jean. Na sua apostila, você vai ter exatamente todas essas cores de referência bem explicadinho aí para que você possa fazer igual se você quiser. No entanto, para ensinar você, eu vou usar outras cores. Apesar de não sair do padrão do fio de amigurumi, eu vou usar outras cores para vocês verem que a gente pode estar usando a criatividade. Então, para a confecção do nosso segundo Baby Jean, eu vou usar um tonzinho de verde clarinho. Eu vou usar essa cor aqui, ó, cetim. Vou usar o off-white, mas pode ser branco sem nenhum probleminha. E vou manter a cor do cacau para fazer as manchinhas e o cabelinho. Vou usar também uma agulha de crochê de número 3 milímetros, fibra de silicone, uma tesoura e alguma coisa para marcar os pontos, que no caso aqui eu vou usar um clips, mas você pode usar um marcador de pontos, um fio de uma outra cor. A mesma coisa que eu falei na aula de introdução. Vamos iniciar pela patinha traseira, que não tem troca de cor, e que a gente vai trabalhar esse pontinho aqui em relevo chamado ponto blow. Com o fio que você escolheu aí para tom da pele, nós vamos iniciar com o nosso anelzinho mágico. Dentro desse anelzinho mágico, eu vou colocar 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não se preocupa se ele ficar muito folgado. O início fica um pouquinho troncho mesmo, mas não tem problema. Vamos fazer agora na segunda carreira aumentos. O que são aumentos? São pontos baixos embaixo em cada ponto de base aqui. Então eu tenho 6. No final da segunda carreirinha eu vou ter um total de 12. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar aqui nesse pontinho que geralmente é mais apertado. Vou fazer 2 pontos baixos nesse mesmo pontinho assim. Então, 1, 2. Você já pode colocar o marcador, se você quiser, ou você só pode ir contando como eu vou fazer aqui mesmo. Então, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perceba que eu estou colocando 2 pontos em cada ponto de base. 11 e 12. Finalizei aqui a nossa segunda carreirinha. E agora sim eu vou usar o nosso marcador, porque senão vai ficar difícil agora para contar os pontos. Se você não tem experiência, não tem problema, pode colocar alguma coisa para marcar desde o início aí. Então, na terceira carreirinha, nós vamos fazer uma sequência de 6 vezes a sequência que eu vou ensinar aqui para você, que é um ponto baixo, eu vou marcar aqui, no próximo eu vou fazer um aumento. Então, essa sequência de um ponto baixo e um aumento, eu vou fazer por toda a volta até chegar aqui. Vai ser 6 vezes essa sequência aí. Então, eu vou ter um total de 18 pontinhos. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Perceba que eu sempre seguro aqui, ó, com esse dedo bem levemente. Isso serve de freio para que esse ponto aqui na agulha ele não fique folgado. Ele tem que deslizar, ele não pode ficar travado nem sambando. Então eu sempre coloco aqui esse dedo apenas para garantir
que não vai folgar demais esse ponto aqui. Isso é uma das dicas que eu quero dar para dar um bom acabamento na textura. Então, novamente, ó, 1 e 1 aumento. 1 e 1 aumento. Eu só apoio o dedo, gente, eu não aperto, tá? Eu só apoio. Por fim, aqui, ó, um ponto baixo e um aumento. No total, eu tenho 18 pontinhos aqui. Vamos partir agora para nossa quarta carreirinha, que continua sendo carreirinhas de aumentos. Toda vez que eu faço esses aumentos aqui, eu estou aumentando aqui, ó, a circunferência desse disco. Então, eu chamo de carreirinhas de aumento. Até agora, eu estou trabalhando o ponto de crochê normal, o ponto V, que é esse simples. Você só puxa e passa o fio, que é o que a maioria das pessoas fazem. Agora, eu vou trabalhar o ponto X. Qual a diferença do ponto V para o ponto X? Primeiro, o ponto V ele é o mais comum. Segundo, ele deixa a pele a peça mais molinha, tá? O segundo, o ponto X, ele é menos usado, mas ele deixa a peça mais firme, que é exatamente aqui, ó, esse ponto que está no Baby Jean. Então, a peça vai ficar mais durinha. Se você quer uma peça mais maleável, pode fazer o ponto normal sem problema. Se você não sabe fazer o ponto X, pode fazer o ponto normal sem problemas. Então, na terceira carreirinha, na quarta carreirinha, eu vou estar trabalhando a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, olha como eu vou fazer agora. Eu vou introduzir a agulha, em vez de fazer isso daqui, ó, que é o normal, pegar por baixo e puxar, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco, em vez de puxar aqui, eu pego por cima, ó. Vou marcar o primeiro ponto, vou fazer novamente, introduzo a agulha e pego por cima, aqui, e trago. Então, é um ponto baixo só pegando diferente, tá? Então, eu tenho aqui o ponto normal, olha só, eu pego aqui, pego por baixo assim, tá vendo? E eu vou fazer agora o ponto X por cima. Ó. Então, você pode estar trabalhando com qualquer um dos dois. É apenas mais uma opção que eu estou dando para vocês, explicando a diferença do ponto X para o ponto V. Um é mais maleável, o outro vai ficar mais rígida a peça, tá? Então, já comecei a sequência aqui de 2 pontos e um aumento. Ó. 1, 2 e um aumento. Até o final, eu tenho que repetir essa sequência inteirinha aqui, e quando eu chegar aqui no marcador, eu vou ter um total de 24 pontos. Finalizei aqui a nossa quarta carreirinha, vamos passar para a nossa última carreirinha de aumentos, que é a quinta carreirinha. Vamos repetir a sequência por toda a circunferência, sendo que é de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2 no mesmo ponto. Novamente, 1, 2, 3 e aqui outro aumento. Essa sequência vai dar certinho aqui. No final, quando eu chegar aqui, ó, no marcador, fazer essa sequência, eu vou ter um total de 30 pontinhos. Finalizei aqui a nossa quinta carreirinha. Ele vai fazer um losango, tá vendo? Existem outras formas de a gente deixar ele bem circular, mas eu não vou ensinar isso agora, porque ele já faz parte do intermediário, então não quero confundir a cabeça de vocês. Ele sempre, nessa sequência que eu tô ensinando, vai sempre terminar com um aumento aqui. Se não terminou, você vai ter que contar, ver onde é que você colocou ponto a mais, ponto a menos, para você estar corrigindo isso daí, tá bom? Vamos agora, então, para a sexta carreirinha, e eu vou ensinar a fazer o ponto blow. O que é o ponto blow? É uma sigla em inglês que significa back only loop, ou seja, a alça de trás. Perceba que a gente tem aqui, ó, duas alcinhas. Uma da frente,
outra cara. Então, eu vou trabalhar em pontos baixos, não vou mais precisar fazer aumentos. Vou fazer aqui pegando na alça de trás, ó, assim. Então, vou fazer 30 vezes isso. Você pode marcar ou você pode contar. Então, ó, só pegando a alcinha de trás e ele vai, ó, automaticamente criando esse relevo aqui. Esse relevo dá uma textura bem interessante. Você pode estar usando para dobra, você pode estar usando para fazer acabamento, ou você pode deixar assim, só para dar uma textura diferente. Então, não tem nenhum problema. Olha só como vai ficando uma gracinha, tá vendo? Ele já automaticamente, ó, ele vira, tá vendo? Então, a gente vai. E essa dica do dedo que eu coloco aqui, ó, vai me permitindo também, existem outras técnicas, de você deixar o ponto mais fechadinho, sem aqueles buraquinhos que dá para ver a fibra. Então, sempre tenha cuidado com esses detalhes, porque sua peça vai ter um visual muito mais bonito, muito mais bem acabado, e com um ar mesmo profissional. Se você não tem experiência, faz devagar, pausa o vídeo, não tem problema, ó, é só ir devagar até o final assim. É bem gostosinho, gente. Olha só. Tá vendo como ele automaticamente já dobra, fica parecendo uma panelinha? Vamos agora fazer a carreira 7, 8 e 9. Serão 3 carreiras de crescimento. O que é carreira de crescimento? É exatamente isso aqui. A gente fez aqui, ó, essa parte aqui, que são os aumentos, ó. São os aumentos. E crescimento é essa lateral aqui. A gente vai dar essa forma aqui na peça. Então, serão 3 carreirinhas. A carreirinha 7, a carreirinha 8 e a carreirinha 9. De pontos baixos, pegando dessa vez as 2 alcinhas. Ó. Apenas isso, ponto baixo em cima de ponto baixo por 3 vezes. Outra dica, gente, se você não tem o contador de carreiras que eu mostrei, você vai pegar um papelzinho, um post-it, ó, sem problemas. Você pode marcar a carreira no início ou no final. Eu gosto de marcar no final, porque aí dá a entender que eu finalizei, para mim, dá a entender que eu finalizei a carreirinha, então eu marco. Então, aqui, ó, não são 3 carreiras, então cada vez que eu terminar essa carreirinha aqui, eu faço um tracinho, uma bolinha, um X, alguma coisa que sirva de referência para mim marcar. Então, vamos continuando aqui. Já está chegando perto do marcador. Repito, se você não tem prática e experiência, vai devagarzinho, ó. Tá vendo? Cheguei aqui, ó. Essa foi a primeira carreira de crescimento. Olha como já dá um aumento legal aqui. Aí eu chego, ó. Uma. E assim eu vou fazer por mais 2 voltas. Finalizei aqui, ó, a terceira carreirinha de crescimento. Ó, já dá uma diferença muito grande. E eu quero mostrar a vocês agora o detalhe dos pontos que eu falei. Eu comecei trabalhando com o ponto em V. E olha como aqui no meio ele fica bem mais molinho. E eu continuei trabalhando em ponto X. E aqui você vê que ele tem uma certa resistência. Tá vendo? Por que eu fiz essa troca de textura? Porque eu quero dar essa anatomia aqui, ó, pro pezinho. Ele fica mais arredondadinho aqui. Se eu fizer ele em todo ponto V, ele vai ficar mais gordinho. Se eu fizer todo em ponto X, ele vai ficar aqui, ó, mais retinho assim. E a minha intenção é justamente trabalhar um pouco, brincar com essa modelagem. Vamos agora, então, passar para a carreira de número 10. Carreira de número 10, a gente já vai começar a fazer aqui essa parte, ó, do Baby Jean. Então, presta atenção, vou fazer bem devagarzinho. Se você tiver dificuldade, não tem problema. Pausa o vídeo, olha a apostila e é só seguir sem nenhum problema.
Então, iniciamos a carreira 10 da seguinte forma. Vamos fazer 9 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 pontos baixos. Lembra das diminuições que eu ensinei no vídeo de introdução? Então, nós vamos fazer agora 6 diminuições seguidas, uma atrás da outra. Então, vamos lá. Primeira diminuição, ó, fazer devagar. Pegando só a alcinha de fora, se chama diminuição invisível. Segunda diminuição. Terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta diminuição. E a sexta e última. Eu pego a alcinha da frente, laçada na agulha, puxo pelas duas, vou ter duas, laçada, pego tudo, tá vendo? Sexta e última diminuição, e agora eu vou fazer mais 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perceba que dá certinho aqui. Então, você fica atenta e atento que se por acaso tá faltando ponto, tem ponto demais, dá uma olhadinha aí, tá? Quando eu terminar aqui essa 10ª carreira, eu vou ter um total de 24 pontos. E olha só, já tá começando a formar, tá vendo? Como se fosse um sapatinho. Na 11ª carreirinha, vamos fazer outra sequência. Vamos fazer 7 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vamos fazer agora 4 sequências, tá? De um ponto baixo e uma diminuição, na verdade é uma diminuição e um ponto baixo. Então, primeira sequência, primeira diminuição, um ponto baixo. Segunda diminuição, outro ponto baixo. Vai amassando, se tiver difícil para você pegar, não tem problema não. Terceira diminuição, um ponto baixo. Quarta e última diminuição, um ponto baixo. E agora a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E continuamos aqui, ó, fechando o pezinho do nosso Baby Jean. Na 12ª carreirinha, vamos continuar fazendo uma sequência um pouquinho diferente. Mas é só fazer devagarzinho, gente, tá? E tudo na apostila, não tem nenhum problema. Vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora presta atenção. A gente vai fazer uma diminuição simples, ó. Tá vendo aqui? Laçada pega duas laçadas. A gente vai fazer uma diminuição tripla. Uma laçada da frente, a laçadinha da frente, a laçadinha da frente, ó. 1, 2, 3. Laçada na agulha, pego 3. Laçada na agulha, pego 2. Outra diminuição simples. Tá vendo? Então, é uma diminuição simples, uma diminuição tripla, uma diminuição
simples. E finalizamos com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que dá certinho, certinho? No total aqui dessa 12ª carreirinha, a gente vai ter 16 pontinhos, tá? Agora, da carreira 13 até a carreira 15, a gente vai fazer só pontos baixos. A gente vai dar um crescimento aqui nessa perninha, ó, do Baby Jean. Então, 13, 14 e 15. Novamente, 3 carreirinhas de pontinhos baixos. Então, vai marcando aí as carreirinhas quando você for ou iniciando ou concluindo, para você não se perder e não ficar uma perna maior ou menor que a outra. Então, é apenas isso, ó, gente, ó. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, por 3 voltinhas. Eu vou adiantar aqui, no final eu mostro a vocês como que tá ficando. Finalizei aqui a 3ª carreirinha, no caso a carreirinha de número 15. E eu já tenho aqui, ó, o pezinho formadinho. Eu vou puxar um pouco, não muito longo, apenas para costura no final. Arremato o fio. E outra dica aqui, sempre que você terminar uma carreirinha de uma parte da peça, você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no ponto da frente, ó, que é muito simples, como se fosse um ponto baixo, e passo só um dentro do outro. Isso evita o quê, Leiva? Isso evita que o ponto daqui ele fique folgado e aí termina dando trabalho para costurar. Tenho aqui o pezinho, vou usar agora a fibra para poder encher. Eu não gosto de estar colocando a fibra antes nessas peças menores, porque fica difícil para a gente ir tecendo. Então, mas se você quiser já ir colocando também, não tem nenhum problema, não vai fazer nenhuma diferença. E essa receitinha do pé, você vai fazer, ó, 2 vezes, tá? Das patinhas traseiras. Então, 2 vezes, ó. Tá aqui, isso aqui tá sem fibra ainda, tá mais murchinho. Agora, vamos fazer as patinhas dianteiras. Aqui eu vou chamar a atenção para 2 detalhes. Na apostila de vocês, eu coloquei cor A e cor B. Você pode estar, não é A de azul ou B de branco. Não, pode ser cor 1, cor 2, não tem problema. É apenas para você não se confundir na hora de fazer a troca aqui de cor que a gente vai trabalhar. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que se você não quiser colocar outra cor, você pode fazer toda a patinha dianteira igual a traseira, sem na cor da pele. Então, não tem problema. Se você optar a fazer a patinha dianteira igual à traseira, sem troca de cor, então você só desconsidera as sinalizações de trocar a cor do fio, trocar a cor do fio. Você desconsidera essa parte e só segue a receita que vai dar super certo. Então, vamos começar então a patinha dianteira com um anelzinho mágico. Sempre vamos começar, quer dizer, quase sempre vamos começar com um anelzinho mágico. Dentro aqui desse anelzinho mágico, vamos fazer 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar aqui, ó. Não puxa muito para não apertar, senão fica difícil você pegar aqui esse pontinho. E na segunda carreirinha, vamos colocar aumentos. São 2 pontos em cada ponto de base. Então, não importa, gente, se você vai escolher o ponto X ou o ponto V. Faz aí do teu gostinho, vai ficar lindo igual. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Finalizei a segunda carreirinha. Se o anelzinho estiver abrindo, não tem problema, é só você puxar aqui, ó, que ele vai fechar, tá? Na carreirinha de número 3, vamos fazer aquela sequência de aumentos, que é um ponto baixo, marco e um aumento. Então, a mesma coisa, super simples aqui, ó.
um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e eu vou ter um total de 18 pontinhos. Na quarta carreirinha, vamos continuar a nossa sequência de aumentos e vamos fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento, assim. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Quando eu terminar essa carreirinha aqui, eu vou ter um total de 24 pontinhos. 2 pontos baixos e um aumento até o final, sem nenhum mistério. Na carreira 5 e na carreira 6, vamos fazer apenas pontos baixos, simples. Então, marcamos o primeiro e só isso aqui, ó, pontos baixos. Então, se na carreira anterior a gente tinha 24 pontos, nós vamos fazer 2 carreiras com 24 pontos cada uma, assim. Tem dificuldade? Faz devagar, não tem nenhum problema, ó. Assim. Dessa maneira aqui, até o final. Terminei aqui a carreirinha de número 6, agora vamos fazer uma sequência na carreira de número 7. Vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo, marca. 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, vamos fazer isso por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Finalizei a carreirinha de número 7 e eu tenho um total de 18 pontinhos. Da carreira 8 e a carreira 9, nós vamos novamente fazer apenas pontos baixos. Vamos dar um pequeno crescimento. Quando a gente dá essas pausas, sequência de aumentos ou diminuições e bota 2 de crescimento, a gente tá fazendo a modelagem da peça. Então, agora é só isso aqui, ó, só ponto baixo sobre ponto baixo, por 2 voltas. Na carreirinha de número 10, vamos fazer novamente a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente pode repetir as carreiras de diminuições iguais à anterior. Então, vou fazer 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo, outro ponto baixo e uma diminuição. E ao terminar a carreirinha de número 10, eu vou ter 14 pontinhos aqui. Um detalhe muito importante é que nessa carreirinha de número 10, ele não vai terminar exato em uma diminuição ou um aumento. Você vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição e vão sobrar 2 pontos baixos aqui. Então, você só completa mesmo com pontos baixos. Isso vai ajudar na modelagem, tá vendo? Da patinha. Perceba que aqui tem uma leve curvinha e é exatamente isso que a gente quer, tá? Então, essa carreira não vai terminar com aumentos, vai terminar com 2 pontinhos baixos. Na carreira de número 11, nós vamos fazer agora 2 coisas. A troca de fio para o tom mais claro ou a barrinha da manguinha aqui, que no caso eu vou usar a Off-White. E vamos trabalhar em ponto blue, ou seja, vão ser 2 técnicas, a troca de fio e o ponto blue. Para isso, eu vou voltar aqui, ó, o ponto anterior, certo? E venho com o fio que eu vou trabalhar e vou fazer um ponto baixo. Vou finalizar o ponto anterior. Esse ponto, gente, não vai contar como ponto.
Então, assim, ele é apenas para poder garantir que não fique um degrau muito grande na troca de cor. Corto o fio da cor da pele, porque agora eu vou trabalhar a camisa. Lembrando que se você não for fazer a camisa, você só segue sem precisar fazer a troca de cor. Para quem já tem confiança, já pode ir tecendo daqui, mas quem ainda está um pouco inseguro, que tá começando agora, eu aconselho dar esse nozinho aqui com os dois fios, o claro e o da pele, para poder apenas garantir que ele não folgue, que ele não saia. Então, apenas um cuidado a mais. Pronto. E vou fazer agora toda uma carreira em pontos blue com o tom branco. Venho aqui, ó, no ponto da frente, ó, trabalho com a alcinha de trás. Então, você pode trabalhar em ponto X, ponto V, você que vai definir aí. Não se apega muito a esse detalhe, tá? Então, eu só venho aqui, da mesma forma que eu fiz com o pé, vou fazer aqui com o punho da patinha dianteira. Vocês percebam que eu não precisei nem marcar nessa carreirinha, porque o ponto blow, ele já fica em relevo e a troca de fio vai me dizer exatamente onde eu comecei. Então, eu venho aqui, ó, só em ponto blow, até chegar nesse último pontinho aqui. Assim. Cheguei aqui, o que que a gente vai fazer novamente? A gente vai trocar outra vez a cor. Para, no caso aqui no Baby Jean, nesse daqui tem um azul. Para essa receitinha eu vou usar um tonzinho de verde claro, um verdezinho bebê, mas como eu falei, né? Vamos usar a criatividade. E da mesma forma, eu não vou finalizar esse último ponto, porque eu vou finalizar com esse daqui, com o verdinho, tá vendo? E vou para o ponto da frente. Puxo um pouquinho o verde só para ficar mais apertado. Ó, esse já vai contar como o ponto número 1. Da mesma forma, você já pode dar um nozinho. Eu só vou usar o branco aqui nesse tamanho. Então, não vou precisar de outra carreira de branco ou off-white. Então, eu vou continuar agora apenas com o verde. Dou um nozinho apenas por segurança, ó. Nada demais, para você ficar mais tranquilo. E vamos repassar, então, essa receitinha. Terminando aqui, ó, a gente terminou essa carreira. Começamos em ponto blow, trocando o fio. Volto aqui um pontinho antes, desfaço e completo apenas com um tom diferente. Faço uma carreira completa em ponto blow. Faço novamente a troca de cor para o segundo tom, né, que você vai, segunda cor que você vai usar aí na camisa. Agora sim, eu vou fazer a carreira 12 e a carreira 13 é no tom verdinho, ou azul, ou que você tiver aí. Apenas isso, ó. Esse daqui eu também não vou precisar marcar, mas se você tiver inseguro, pode, ó, sem nenhum problema. Assim. Então, a gente só vai fazendo isso aqui por duas carreirinhas. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira no tom verde, tá vendo? Eu já terminei aqui o bracinho. Nós vamos arrematar o fio um pouco longo para costura. E lembra que eu falei no pezinho pra gente, sempre que terminar uma peça, a gente fazer um ponto baixíssimo no ponto da frente? Então, não esquece, tá? Ó, faz um pontinho baixíssimo, tudo certo. Agora, a gente vai trabalhar essa parte da manga aqui. Vou ensinar vocês a fazer esse relevo do Baby Jean com o tom off-white. Olha só, eu vou fazer aqui um nozinho corrediço, um pontinho simples, apenas para me servir de gancho. Vou procurar aqui no braço a emenda, ou seja, os tons que foram trocados na cor da pele. Olha só, eu tenho aqui o branco, tá vendo onde ele tá aqui? Então, eu tenho esse declive, tem 1, 2, 3 aqui. Eu vou passar a agulha por esse aqui que tá atravessadinho e por esse, ó, primeiro aqui. Assim, tá vendo? Tem 3 pontinhos aqui. Vou fazer o quê? Eu vou puxar essa argolinha que eu fiz no tom off-white.
Às vezes dá um certo trabalhinho. E faço um ponto baixo. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar por essas alcinhas salientes aqui em ponto baixo. Você pode fazer ponto baixíssimo, pode fazer ponto picô, enfim, você pode usar mais a receita. Eu vou fazer apenas, vou voltar, em vez de seguir pra cá, eu vou seguir pra cá, pegando aqui, ó, a alcinha de trás. Laço, passo pelo tom de pele, laço, pego 2. Você pode fazer ponto baixíssimo, que seria já pegar aqui a alcinha, puxar, pegar tudo de vez, mas eu quero dar uma dobradura, então para mim ter um ponto baixo vai ter um efeito mais bonito. Então, deixa eu só ajeitar esse fio aqui. Vamos voltando assim, ó. A alcinha de trás, esse fio tá atrapalhando. Com muita paciência, passa só em um, laçada pega 2, volta novamente aqui, ó. Tá vendo? Só você puxar, vocês vão conseguir sem problemas. Ó. É importante que você não deixe essa linha na agulha muito apertada, senão vai ficar mais difícil ainda. Às vezes a gente tem uns trabalhos mais chatinhos no amigurumi, mas acreditem, faz toda a diferença. Vale super a pena vocês passarem por esse processo aqui, porque o efeito vai ficar muito legal. Vou mostrar para vocês. Então, vamos amassando, pegando sempre a alcinha de trás, laçada pega a de cor, laçada pega as duas novamente, laçada pega a de cor, laçada pega as duas. A de cor, laçada pega as duas. Tá vendo? Quando você pega também o ritmo, vai que é uma beleza. Tá chegando já. Então, vamos mais uma. Mais uma. Vamos chegando aqui ao final, ó, da volta. Tá aqui. Vou pegar aqui a última alcinha. E vou mostrar como é que faz o acabamento com a agulha de tapeceiro. Terminei aqui, arremato o fio um pedacinho só. Vou puxar e olha só, deixa eu só colocar aqui. Você puxa e ele vai dar esse efeito de manguinha dobrada, ó. Tá vendo? Colocar o enchimento, mas antes eu quero fazer aqui o acabamento com a agulha de tapeçaria. Eu venho com o branco e a gente vai fazer um ponto baixo falso aqui. Como é que a gente faz isso, ó? Tá vendo aqui? Eu vou passar aqui por dentro desse pontinho da frente. Assim. E olha só, eu tenho uma, duas, três. Eu vou passar aqui, ó, por dentro dessas duas. Vou puxar e olha só, eu tenho um ponto baixo falso. Vou passar aqui por dentro, para sair dentro do bracinho. E vou fazer a mesma coisa, mas aqui eu posso já usar a agulha de crochê para pegar essa pontinha aqui, ó. E aqui eu vou dar um nó, não muito apertado, para não apertar aquele ponto falso que a gente fez e não ficar mostrando. Finalizei aqui, vou colocar o enchimento. Eu gosto de usar uma pinça, pode ser a pinça que você tiver em casa, só para você colocar a fibra em peças menores assim, ó, é mais fácil, sem muita complicação. Então, pode ser aquela pinça que você tem aí, você só coloca aqui, aperta, dá uma girada, é outra dica. Ó, vai ficar super fácil aqui, ó, para você arrumar. Depois você vem com a mão, o dedo, ó, tá vendo? Eu tenho aqui. E isso eu vou fazer também 2 vezes, tá, gente? Então, a mesma receitinha 2 vezes.
Agora a gente vai fazer essa base branca dos olhos aqui, né? Aqui você pode fazer ela, como eu vou ensinar, você pode fazer ela com um fio mais fino, você pode fazer em feltro, você pode cortar, colar, botar feltro em vez de crochetar, ou você pode bordar os olhos, se for no caso de bebezinhos. Então, eu vou ensinar a receita básica aqui para vocês e vocês vão poder adaptar aí. Então, começo ó, com um anelzinho mágico. Dentro desse anelzinho mágico, eu vou fazer a seguinte sequência. 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Não se preocupe, ele fica folgado, troncho, às vezes é chatinho de pegar, mas tem um pouquinho de paciência. Depois dos 3 pontos baixos, nós vamos fazer 2 pontos meio altos. Como é que é isso? Laço aqui na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto. Passo aqui, puxo a linha, vou ter 3 argolinhas. E eu vou laçar e pegar as 3 de vez. Novamente, ó. Pronto. 3 pontos baixos, 2 meio pontos altos, 1 ponto alto normal, olha só. E agora eu vou voltar a sequência. 2 meios pontos altos, 3 pontos baixos, e pronto. E assim, ó, eu vou puxar aqui o fio do anel. Vai ter essa pontinha aqui. E uma dica que eu dou, sempre lembrando para vocês, é no próximo ponto, finaliza com um ponto baixíssimo e arremata esse fio. Não precisa ser longo, porque eu não vou costurar, eu vou apenas colar, mas se você for costurar essa parte, então deixa o fio longo para você fazer essa costura. Dou um simples nozinho, apenas para arrumar. Vou cortar aqui, não muito perto do nó para não soltar. E quando eu for colar e arrumar no rosto, eu vou colocar essa parte para trás aqui. E da mesma forma, eu vou fazer duas partezinhas dos olhos iguais. Vamos chegando próximo ao final da nossa aula e agora eu vou mostrar como fazer essas 3 manchinhas aqui, que você, quando estiver pronta, você pode até fazer mais de 3 se você quiser, pode distribuir, se você não for fazer a camisa, pode brincar com isso, sua criatividade. Para isso, eu vou usar aqui o fio da cor cacau, mas, gente, como eu disse, usa o que vocês quiserem. Então, eu vou começar a primeira mancha, que ela é a maior, com o anel mágico. Vou colocar aqui dentro 6 pontos altos, perdão, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio, não aperta muito, depois você pode apertar direitinho. E na segunda carreirinha eu vou fazer aumentos. Então, se eu tenho 6 na primeira carreira, eu terei 12 na segunda carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Finalizo com um ponto baixíssimo, puxo o anel aqui para fechar, vou arrematar o fio e depois eu faço os nozinhos como eu fiz com a base branca dos olhos. Vamos agora para a segunda manchinha de tamanho médio. A mesma coisa, anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o fio do anel, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Terminei a segunda manchinha. Bem simples, né, gente? A mesma coisa, vou cortar aqui, depois eu arrumo
esse acabamento. E por fim, a terceira manchinha, que é a menorzinha de todas. Anel mágico. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho o anel, não muito apertado, ponto baixíssimo no próximo, para fechar aqui. Puxo o fio novamente e vou arrematar. Então, temos aqui as 3 manchas que vamos precisar para colocar no corpo do nosso Baby Jean. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de tirar as dúvidas lá no grupo VIP quando tiver aberto, tá? E qualquer coisa pode falar comigo. Vejo vocês na próxima aula.